Vamos fazer um bolo de aniversário. Olá a todas. O que é que eu vou precisar? Vou precisar de 6 ovos inteiros. Vou precisar de um copo de água, 100 ml de água. Podem optar por leite em vez da água. Eu prefiro a água. Portanto, 6 ovos inteiros, 100 ml de água, 250 de açúcar, uma colher de sopa de fermento. Vou colocar uma colher de essência de baunilha, uma colher de sobremesa, meia chávena de óleo e 300 gramas de farinha. Vamos colocar primeiramente os ovos inteiros e o açúcar a bater na batedeira. Já coloquei aqui os ovos e o açúcar na batedeira e vamos bater até formar uma massa bem branquinha. A massa já está a ficar com uma cor esbranquiçada, bateu cerca de 10 minutos e agora vou colocar o resto dos ingredientes. E agora vamos colocar uma colher de sobremesa de essência de baunilha em líquido. Essência de baunilha já está. Vamos colocar o óleo. E vamos colocar o copo de água, 100 ml de água. É opcional, podem colocar leite em vez da água. Eu gosto da água. Pronto. Vamos deixar bater um bocadinho para depois juntar a farinha. Aqui eu já tenho a farinha peneirada e vou colocar a colher de sopa de fermento aqui junto. E agora vamos colocar as colheres aqui dentro da massa, da batedeira. Vamos colocar até ao fim a farinha, aos bocados. E a massa já bateu. Vamos tirar para fora. Vamos aqui dar uma raspadela nas beiras, assim, e a massa fica nesta consistência. Vamos agora untar a forma com manteiga. O forno já está ligado a 200 graus. Vou untar uma forma com manteiga e farinha. Mostro já a seguir. Aqui tenho a forma já redonda, untada, não sei a medida, ainda não tive cuidado de medir esta forma. Uma forma untada de manteiga e farinha e vamos colocar a massa aqui dentro. Esta deve ter 32 por 15 por aí. Não faço ideia à medida desta forma, mas vocês podem optar por uma forma mais alta e mais estreita. Eu tenho uma de 25. Esta aqui é de 25 centímetros. Esta aqui deve ter também uns 11 de altura. Portanto, esta deve ter uns 32, 35 de largura. Vamos colocar a massa agora aqui dentro. Dar aqui mais uma batida. Eu já tenho o forno a 200 graus. Vou deixar a 200 graus até dourar e ficar bem cozidinho por dentro o bolo. Aproveitar tudo, que tudo é bolo. Vamos deixar no forno a dourar, a assar, até ficar douradinho e de vez em quando fazer o teste do palito. É assim que eu faço. E vocês façam igual, tá bem? O teste do palito, para ver se está bem cozidinho. Se o bolo está bem enxutinho. Depois eu vou decorar este bolo. Este bolo é para o aniversário da minha neta. Ela faz aniversário amanhã. É para o aniversário da minha netinha. E depois vou confeitá-lo ao meu gosto. Depois eu mostro o bolo assado. E agora vamos fazer o recheio para o bolo de aniversário. Tenho aqui já uma panela. Vou colocar meio litro de leite, uma latinha de 395 gramas de leite condensado, 200 ml de creme de leite, natas. E tenho aqui uma colher de sopa bem cheia de farinha maisena
uma colher de sopa bem cheia, diluída num pouquinho de leite. E vou colocar um pouquinho de baunilha, essência de baunilha, e vou colocar uma colher de manteiga. Aqui já coloquei meio litro de leite, vou colocar a colher de manteiga e vamos colocar o leite condensado. Uma latinha de leite condensado. Vamos ligar o fogão e vamos pôr para ferver. Quando ferver aqui junto as natas e a farinha maisena. Vamos ligar agora o fogão. Vamos ligar o fogão. Posso colocar também a essência de baunilha. Assim. Vamos colocar um pouquinho de essência de baunilha. É opcional, só um bocadinho. Assim. Pronto. É opcional, quem quiser coloca, quem não quiser não coloca. Vamos agora deixar ferver aqui um pouquinho para diluir a manteiga e o leite condensado. E depois venho mostrar o passo seguinte. Vamos agora colocar aqui as natas para ferver aqui junto com o leite e com o leite condensado e a manteiga. Vamos colocar aqui as natas, assim. E vamos deixar ferver um pouquinho, para depois entrar a farinha maisena. E vamos colocar a maisena com duas gemas. E vamos colocar aqui neste coador, nesta peneirinha, e vamos mexer sempre, até ficar num ponto bem espesso e fazer aquele ponto de estrada. Eu coloquei duas gemas, mas vocês podem colocar as que quiserem. Eu coloquei só duas gemas, não há necessidade de colocar neste creme mais que duas gemas, mas se quiserem colocar mais, podem. Depois eu mostro como é que fica o creme, tá bom? Obrigadas, até já! E aqui está o recheio do bolo de aniversário. A consistência é esta, é fazendo isto e ver o fundo da panela, arrastar e ver o fundo da panela. Ou fazer isto e o creme não afundar, ficar em cima. Está pronto, o meu creme, o recheio do meu bolo de aniversário está pronto. Já se vê o fundo do tacho da panela, assim, ponto de estrada. E já se nota que está pronto porque não afunda, fica aqui em cima. Não afunda. Vou desligar, vou deixar arrefecer para depois rechear o bolo de frio, quando o bolo estiver frio. E o bolo está pronto. Está aqui pronto, vou deixar arrefecer, vou deixar esfriar para depois cortar em discos e rechear com o recheio por dentro. Vamos deixar arrefecer para desenformar e para cortar em discos, para rechear e para confeitar. E aqui tenho o bolo cortado em 3 discos. Acabei de cortar o bolo em 3 discos. Aqui eu tenho uma forma com este saquinho que eu abri de plástico para colocar o bolo prensado aqui dentro. Aqui eu tenho o meu recheio para rechear à minha maneira e aqui tenho leite achocolatado para molhar o bolo. Tá bom? E eu agora vou colocar o bolo aqui dentro, vou prensar o bolo aqui dentro e vou rechear o bolo. Aqui eu já coloquei o primeiro disco, já molhei o primeiro disco e já coloquei o recheio. Vamos agora colocar o segundo disco, assim, e vamos molhar o disco com o leite achocolatado. Vamos aqui molhar com esta seringa, para ficar bem molhadinho, para não ficar seco. Mais uma seringa, assim, molhar bem molhadinho, para não ficar seco. Assim. Pronto. Vamos agora colocar o recheio. Deixava aqui bem prensado. E vamos colocar agora o recheio. Uma camada generosa de recheio, para depois vir o outro disco. Vamos espalhar e vamos apertá-lo aqui. Vamos espalhar o recheio e vamos apertá-lo aqui. E aqui coloquei meio litro de chantilly e vamos agora bater até formar um chantilly bem espesso.
E o chantilly já está batido, ficou nesta consistência assim, ficou assim, ó, nesta consistência. Agora vou colocar no frigorífico mais uns 15 minutos para ficar mais bem firme. E o bolo deixei no frigorífico durante 3 horas, aqui dentro desta forma bem prensada. Vamos agora retirar daqui, para um prato. Para poder, vamos retirar dali, vamos pôr aqui um prato para poder confeitar o bolo. E já coloquei aqui o bolinho e agora vou cobri-lo com chantilly. Com o chantilly que já bati, vou cobri-lo, vou começar a cobri-lo e mostro já para vocês o passo seguinte. E agora vamos colocar aqui o chantilly em cima e a toda a volta e vamos decorar o bolo. Vamos aqui decorar o bolinho. Pronto, vamos começar a decorar, vamos espalhar e eu venho mostrar para vocês como ficou. Vamos espalhar por os lados, por cima e venho já mostrar para vocês como ficou. Aqui eu tenho um tangue de suco instantâneo de sabor a morango, meia lata de leite condensado e meio copo de água. Eu vou colocar numa tigela o suco, a água, vou mexer, vou colocar leite condensado e mostro já para vocês. Aqui está, coloquei uma colherinha de café de corante vermelho na minha caldinha para fazer os pinguinhos de sabor a morango. Coloquei uma colherinha de café de corante vermelho para ficar com esta consistência. Já bem caldinha bonita para fazer os pingos, tá bom? E eu vou mostrar já o passo seguinte. E coloquei a caldinha neste saquinho. Agora vou cortar aqui uma pontinha com a tesoura. E vamos fazer aqui os nossos pinguinhos, aqui ó. Para cima, para baixo. Assim, vamos fazer assim a toda a volta do bolo. Tá bem? E aqui está o bolinho, aqui está o bolo, ficou todo juvenil, é para uma menina de 14 anos, para a minha netinha, e dei o meu melhor, fiz por tudo para ficar bonito, e aqui está o bolinho de aniversário. Aqui está o bolinho de aniversário. Fiz com muito amor e carinho.